Oi, tudo bem? Meu nome é professor Marcos Bancilon, eu sou professor da matéria de Biologia 2 do Colégio Alternativa. Estamos agora iniciando o capítulo 7 do primeiro ano único. A nossa aula é a aula 6 e nós vamos falar sobre o reino fungi. Dentro do contexto desse reino, nós vemos aí algumas curiosidades. Inicialmente, a gente fala que o maior indivíduo vivo presente dentro do contexto do grupo é o fungo chamado de Armillaria ostoyer. Ele é um fungo da família Marasmicea, e um detalhe importante sobre ele é que, para vocês terem ideia, o tamanho dele equivale, no caso, 47 estádios do Maracanã. Então ele é gigantesco. E uma questão mais interessante ainda é que até um tempo atrás o maior ser vivo encontrado na Terra era a baleia azul. Só que devido à questão das pesquisas, do avanço das pesquisas com relação ao estudo da genética, descobriu-se que esse fungo que foi encontrado na Califórnia, ele preenche o espaço de uma floresta inteira, que dentro dessa floresta nós temos quilômetros de árvores, onde ele cria uma rede de hifas e de um grande micélio que se constrói por baixo das raízes. Ele é considerado um fungo patogênico para as plantas, mas só que ele, para nós, ele pode ser usado, no caso, para alimentação. Então essa é uma das outras curiosidades acerca do grupo, é que existem diversos indivíduos que são utilizados para que a gente possa, no caso, se alimentar deles. E então, com relação à empregabilidade, nós vemos que fungos são importantes na nossa dinâmica do dia a dia. Por quê? Existe a produção de pães, de vinhos, de queijos e diversos outros tipos de alimentos que usam os fungos como base, por causa do seu processo metabólico, no caso, a fermentação. E aí nós temos, no caso, um exemplo clássico do nosso pão do dia a dia. Esse pão ele vai ser obtido a partir da fermentação desses fungos, associado, claro, à farinha e a outros componentes, onde o fungo estará se alimentando dessa farinha e automaticamente ele estará dispondo esses componentes, ele vai transformar esses componentes, onde ele irá liberar álcool e CO2 a partir desse processo fermentativo. E, claro, consequentemente, transformar essa massa de farinha de trigo. No caso dos vinhos, alguns fungos eles realizam um processo de fermentação que tende a ser parte do metabolismo facultativo. Por exemplo, na presença do oxigênio, esses fungos vão realizar a respiração celular, a respiração aeróbica comum. Só que na ausência do oxigênio, eles realizam fermentação alcoólica. Então o que acontece? Vinhos e cervejas e demais bebidas, para que a gente venha a obtê-las, a gente precisa realizar um isolamento desses fungos do meio, onde ele possa ter contato com o oxigênio. Porque aí o que vai acontecer? Ele irá realizar o processo fermentativo e a gente vai obter o que a gente procura, o que a gente busca. Nesse caso, os vinhos e as cervejas. Com relação aos queijos, muitos queijos, como o camembert, roquefort, o próprio queijo brie, são queijos que necessitam, logo após o processo de sua fabricação, a inserção de cepas, hifas fúngicas, que vão colonizar esses queijos e alterar o sabor a partir do processo de degradação dessa matéria, dessa composição do queijo aí. E aí, com essa decomposição, ele acrescenta um sabor diferenciado nesses queijos. Bom, e partindo sobre falando sobre as características gerais dos fungos, nós vemos aí que eles vão possuir uma distribuição muito grande no planeta inteiro. Para vocês terem ideia, em média são 74 mil espécies que já foram catalogadas em todas as partes do planeta. O reino é muito grande. E outro detalhe é que esse reino ele é considerado cosmopolita, ou seja, nós temos organismos em todas as partes do mundo. Só que os cientistas estimam que existam muito mais fungos do que já catalogados atualmente. Estima-se que sejam 1,5 milhões de espécies. Eles podem ser encontrados nos mais diversos tipos de ambientes. No solo, na água, no ar, a partir de detritos orgânicos, porque são organismos saprofíticos. Então, o que quer dizer isso? Eles realizam a decomposição da matéria orgânica. São sempre eucarióticos, estão dentro do grupo dos organismos eucarióticos, ou seja, fazem parte do domínio eucária, não estão dentro do domínio nem árquea, nem bactéria, E a gente tem aí também o fato de que eles podem ser encontrados sob forma de unicelulares ou multicelulares, onde a gente vai ver a diferenciação dos fungos considerados superiores e inferiores.
Além disso, como eu já falei, eles podem ser aeróbios, ou seja, utilizarem oxigênio na parte metabólica, né, realizar respiração aeróbica, ou então anaeróbios facultativos. Como a gente já viu, eles podem acabar realizando fermentação no caso da ausência do O2, do oxigênio. Possuem quitina, o que faz com que esses organismos eles venham a estar muito mais próximos dos animais, né, com relação à análise filogenética. Por quê? Porque a gente encontra quitina presente no exoesqueleto dos insetos. E nos fungos a gente vai encontrar essa quitina disposta em toda a estrutura do fungo, né, lá nas hifas, formando a chamada parede celular. Ou seja, ele vai possuir uma parede celular quitinosa. São heterótrofos, não realizam fotossíntese, nem quimiossíntese, né? Eles não produzem o seu próprio alimento e vão se nutrir por absorção. Que como é que vai acontecer esse processo de absorção? O fungo ele vai lançar compostos que resultam na decomposição da matéria orgânica e a partir do momento que esses nutrientes são decompostos, eles vão ser disponibilizados a esses fungos. E aí o que vai acontecer? Eles vão somente absorver, né, essa matéria por difusão, assim como também realizam excreta por difusão. Tá? Olha aí. Dentro do contexto das características gerais, ainda vemos também que eles vão se desenvolver em ambientes onde a média de temperatura vai variar entre 20 e 30 graus Celsius. E, é claro, precisam também de uma grande umidade. Eles vão variar em umidade para o ambiente de 75% a 95%. Ou seja, sempre o ambiente de desenvolvimento de um fungo precisa ser muito úmido. E, geralmente, também, além de úmido e além de um pouco mais frio, né, não frio totalmente, mas ele precisa de uma temperatura não tão quente, né, a gente vai ter aí, no caso, o propósito também da ausência da luz. É necessário que ocorra pouca luz no ambiente para que ele venha se desenvolver melhor, né? Reproduzem-se tanto sexuadamente como assexuadamente e vão, no caso, se reproduzir através de esporos, que são microgrãos que podem ser levados pelo vento para qualquer lugar, e no caso, dentro do contexto da natureza. O vento vai carregar esses esporos e eles vão colonizar diversas áreas diferentes. São organismos imóveis, aí no caso a gente também dá a nomenclatura para imóveis, dissésseis, presos a um substrato. Né? Podem ser considerados saprofíticos, podem ser parasitas, o que vai levar, no caso, a ocasionar as chamadas micoses. Alguns são simbiontes, vão se associar a outros organismos, como é o exemplo das micorrizas e dos líquens, que a gente vai ver mais para o final. E os fungos também ainda podem ser predadores. Eles podem ser organismos ativos na predação e capturar animais menores, bactérias, protistas e acabar decompondo esses organismos ainda em estado vivo, né? E absorver esse material a partir do processo, né, de nutrição desses fungos. Alguns também podem ser usados, no caso, na produção de antibióticos, o que é muito importante. Por quê? A gente sabe que diversos antibióticos, como é o caso do penicílio, hoje em dia, da penicilina, são produzidos a partir de fungos, né, que realizam a produção de substâncias provenientes do seu metabolismo secundário, e essas substâncias elas têm uma aplicabilidade fantástica na nossa vida, porque se não fossem essas substâncias consideradas antibióticos, nós estaríamos ainda sofrendo com muitas das bactérias, com muitas das infecções bacterianas, né, que não conseguíamos resolver, como é o caso da tuberculose e vários outros, como a sífilis e por aí vai. Tá? Aí é um exemplo do fungo, né, da característica da anatomia fúngica. A gente pode ver que o fungo possui uma estrutura conhecida como chapéu, né, porque realmente lembra um chapéu japonês. A estrutura que a gente está vendo logo abaixo do chapéu chama-se himênio. Né? A gente está vendo aí esse himênio. E abaixo do himênio nós temos o anel. Esse anel é o local onde a região da vulva vai se prender, e até que o fungo esteja pronto para lançar esse chapéu, ele vai ficar como se tivesse encapsulado, como se tivesse reduzido em tamanho. Né? Esse estipe, quando o anel está preso à vulva, ele ainda não se desenvolveu, ou seja, o pé do fungo ainda não se desenvolveu. O pé dessa estrutura que nós vemos como o cogumelo, ele não se desenvolveu. Essa estrutura também pode ser chamada de
corpo fruticoso. Fruticoso, de fruto, claro, e tem, claro, relação também com o processo de reprodução dos fungos. Além do anel, nós temos o estipe, que também é conhecido como pé, que é a base do desenvolvimento do fungo, né? E essa estrutura, que é uma membrana fina, que se amarra a esse anel, conhecida como volva. No momento que o fungo ele está se desenvolvendo inicialmente, até que ele complete o seu estágio total de desenvolvimento, esse anel e essa volva são presos. Em seguida, esse estipe cresce e acaba rasgando a região entre o anel e a volva, e essa volva ela ainda se mantém, ela continua presente. Logo abaixo, nós vemos a estrutura do micélio vegetativo. Tá? Esse micélio vegetativo é o conjunto de hifas que vão se juntar para formar a parte não reprodutiva do fungo. A parte reprodutiva recebe outro nome, recebe o nome de micélio reprodutivo. Então nós temos o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo. Olha lá, nas características gerais a gente ainda tem a questão do desenvolvimento do fungo, está associado a um pH próximo de 5, entre 5, na verdade, e 6, tá? Aí ele coloca próximo de 5, mas é entre 5 e 6. Existe, no caso, uma substância de reserva que também está presente na maior parte dos animais. O nome dessa substância é o glicogênio. Os fungos também possuem essa substância como reserva. No caso dos vegetais, a gente encontra o amido, né? Já no caso dos animais e dos fungos, olha aí, o glicogênio vai estar presente. Mesmo o fungo estando preso a um substrato, sendo séssil, ele não tem nenhuma relação direta evolutiva com planta. A relação mais próxima dele seria com os animais. Existe provavelmente uma ligação filogenética evolutiva entre os fungos e os animais. E olha aí, a maioria vai crescer também em altas concentrações disponíveis de sal e de açúcar. É necessário que a gente tenha essas concentrações para que esse fungo ele venha se desenvolver aí dentro do contexto do ambiente. A gente tem também a questão das células especializadas, que são conhecidas como hifas. Elas vão formar uma estrutura, né, que vai ser, no caso, essa estrutura maior, conhecida como micélio. Lembrem-se que existe a diferenciação entre o micélio que seria reprodutivo e o micélio que seria vegetativo. Qual a diferença, professor, entre o micélio vegetativo e reprodutivo? Pessoal, o micélio vegetativo ele vai ser a parte que dará vida ao fungo, que não tem uma relação direta, né, com o processo de reprodução. Já o micélio reprodutivo, ele vai ser a parte do fungo que irá desenvolver estruturas para a reprodução, que irão gerar, no caso, os esporos que vão originar novos fungos. Outro detalhe também é que fungos não vão possuir tecidos verdadeiros, certo? Isso é uma característica do grupo. Eles não formam conjuntos verdadeiros de tecidos. Não existe especialização celular dentro do grupo. Basicamente, a gente só vai ter hifas, que vão desempenhar o papel de construção do próprio cogumelo, do corpo fruticoso, e hifas que vão realizar o processo de reprodução, né? Essa será a diferenciação. Na imagem nós temos aí uma foto de uma hifa se desenvolvendo, né, formando o micélio vegetativo. Essa foto vai estar, no caso, localizada à esquerda, e logo à direita nós temos aí a manifestação do micélio se desenvolvendo na parte do chamado corpo fruticoso, que é o fungo. E ali eu tenho os dois micélios. A parte que irradia por baixo do substrato, do solo, é chamada de micélio vegetativo, junto com o pé, tá? A parte superior, onde a gente vai encontrar aí o chapéu mais as hifas reprodutivas, vai ser chamada de micélio vegetativo, ou micélio reprodutivo, certo? Com relação também, continuando a morfologia dos fungos, nós vemos aí a diferença entre as hifas. Existem grupos que serão formados de hifas septadas e grupos que serão formados por hifas cenocíticas. Qual a diferença entre as duas, professor? Bom, vamos lá. As hifas cenocíticas serão hifas similares a tubos contínuos. A gente não vai possuir, no caso, não vai observar separações entre essas áreas do fungo. Na hifa cenocítica, ocorre o protoplasma, que é o citoplasma fúngico, disposto em todo o filamento da hifa, sem nenhuma separação. Os núcleos, eles não vão estar diretamente associados, mas a gente também não vai encontrar as áreas de separação entre as células. É como se fosse um grande protoplasma, que é chamado, né, porque é o citoplasma fúngico, novamente, e os fungos vão estar dispostos dentro da construção desse protoplasma. Além das hifas cenocíticas, que são chamadas também de não septadas, nós encontramos as hifas septadas. Essas se diferem pelo seguinte: essas hifas septadas possuem
pequenas divisões conhecidas como poros, que são fendas que separam célula a célula. E aí o que vai acontecer? Fungo é organismo haploide. Ou seja, a maioria dos exemplares dentro do reino dos fungos são organismos que não vão possuir diploidia. Então, essas hifas são consideradas monocarióticas. O que é que eu quero dizer com isso? Só possuem uma única carioteca, né? Principalmente no caso das hifas septadas, que vão ser aqueles que vão representar a diferença entre hifas monocarióticas e hifas dicarióticas. A gente vai compreender quando falar sobre reprodução, certo? E no caso dessas hifas septadas, a gente encontra esses poros que na verdade vão manter uma comunicação entre cada célula, mas eles são isolados por parede celular, ou seja, os núcleos haploides vão estar dispostos na construção da hifa septada, mas separados cada um devidamente por seu septo, que no caso seriam esses poros, certo? Lá também, dentro dessas hifas septadas, em cada segmento desse, nós vamos encontrar mitocôndrias, nós vamos encontrar complexo golgiense, nós vamos encontrar vesículas lipídicas, vesículas glicídicas, que no caso são de açúcares, e por aí vai, né? Outro detalhe, em alguns casos, as hifas, em alguns fungos, a gente pode encontrar as chamadas hifas dicarióticas. O que são essas hifas? Basicamente, são hifas em processo reprodutivo, né? Elas vão apresentar sempre dentro de cada septo, essas hifas em si, né, as dicarióticas, 2 núcleos. E aí, por isso, dicariótica. Outro detalhe, o conjunto dessas hifas, né, a massa filamentosa das hifas, a junção dessas hifas, vai construir o chamado corpo de frutificação, né, que é aquela estrutura visível que a gente vê, visível que a gente vê, né, a estrutura visível do fungo que vai estar acima do substrato, né, é aquela parte do cogumelo que você consegue observar. Mas por baixo existe um crescimento de hifas também, que estão associadas ao solo ou até mesmo à parte onde essas hifas vão realizar a decomposição massiva, né? E aí a gente tem, no caso dessa construção, o micélio vegetativo, certo? No próximo slide eu vou mostrar aí mais ou menos como funcionam essas questões relacionadas a essas separações. Olha lá, eu tenho primeiro uma célula. Essas células em conjunto vão formar aí, claro, porque você vê as divisões, né? Uma hifa septada, monocariótica, onde só existe a presença de um único núcleo, e, claro, a junção das hifas vai construir o chamado plectênquima. O plectênquima é, na verdade, a associação de diversas hifas que juntas vão formar a construção do micélio, que é ou micélio vegetativo ou vegetativo ou reprodutivo, né? Esse plectênquima, ele vai ser uma estrutura macroscópica que tem a forma, no caso ele é tridimensional, e ela vai ser criada por fungos. Ele se assemelha a um tecido, mas ele não é um tecido verdadeiro, tá? Os fungos não vão apresentar tecidos especializados, onde cada tecido irá desempenhar um papel. Os tecidos, na verdade, eles têm a mesma função e eles têm, no caso, a mesma característica. A única diferenciação são de hifas que vão realizar reprodução, que vão estar presentes no micélio reprodutivo, e as hifas que vão estar presentes no micélio vegetativo. Por exemplo, o chapéu compõe o micélio reprodutivo, uma parte do talo também, mas a parte de baixo do talo, abaixo do anel, já vai compor o micélio vegetativo, tá? A gente vê aí também, ó, logo na lateral, na esquerda, a questão da presença de hifas cenocíticas, que são hifas onde a disposição dos núcleos ela não está organizada, não existe uma separação, né, para distinguir onde cada núcleo se encontra e onde inicia e termina cada célula, e logo em seguida hifas septadas. Ele está mostrando, no caso no slide, uma hifa haploide monocariótica, ou seja, essa hifa vai possuir somente um núcleo, e uma hifa septada dicariótica, que ela irá possuir, no caso, 2 núcleos associados a cada septo, a cada divisão, né? Vamos lá. Na morfologia, nós temos aí a estrutura que eu já falei, que é o corpo de frutificação. Os micélios, eles vão se juntar, né, tanto reprodutivo como vegetativo, e construir o chamado corpo de frutificação. Ele vai desenvolver as estruturas reprodutivas dos fungos, e essa estrutura reprodutiva vai ser sustentada pelo talo. Então, ó, nós temos o chapéu associado às hifas reprodutivas, que vão desenvolver a parte reprodutiva do fungo. E o talo mais o micélio, que vai estar associado ao substrato, chamado de micélio vegetativo, né, vai formar aí a parte inferior do corpo de frutificação. Nós temos também
o chamado, eu posso associar, né, essa estrutura do micélio vegetativo ao corpo vegetativo, que na verdade vai ser o conjunto de hifas que vão construir esse micélio vegetativo. Tá? A hifa vegetativa, como a gente já falou, vai formar o micélio vegetativo. E a hifa reprodutiva vai formar o corpo de frutificação, que vai ser a parte reprodutiva, né? A parte do micélio reprodutivo do fungo. Aí a gente vê as imagens mostrando as diferenças. Olha lá, micélio reprodutivo e micélio vegetativo. Ele mostra a parte de cima do chapéu, onde a gente vai ter o corpo de frutificação, né? Em específico, vai estar em evidência. E aí, logo dentro da estrutura do chapéu, nós encontramos os chamados basidiósporos, que são pequenas estruturas que vão desenvolver em cada ponta, logo após o processo de divisão meiótica e de algumas mitoses, né, os chamados basídeos, que são os esporos para a reprodução do fungo. A gente vai falar sobre isso em reprodução. E olha lá, ele mostrando a questão do conjunto das hifas, construindo a estrutura do corpo de frutificação, do micélio reprodutivo, mais o micélio vegetativo. Na figura ao lado, na figura à direita, vejam a questão da construção dessas hifas advindo a partir do substrato, somando-se e formando toda a estrutura aí do cogumelo, né? Em cima, a parte que também é chamada de chapéu, pode ser considerada píleo, né? E embaixo dos píleos, logo abaixo do píleo, né, da parte superior, a gente vai ver a região dos esporângios. No caso do basídeo, né, nós chamamos de basidiósporos, porque vão gerar os esporos de reprodução, tá? Olha aí ele também mostrando, né, esses esporos caindo no substrato e originando um novo indivíduo. Com relação ao metabolismo, nós temos fungos que são aeróbios e anaeróbios facultativos. Aqueles que são aeróbios vão desenvolver a respiração aeróbia, ou seja, eles vão quebrar a glicose, que é C6H12O6, mais 6 moléculas de água, mais 6 moléculas de oxigênio, e isso vai resultar na liberação de gás carbônico, de mais 6 moléculas de água e, claro, da produção de 38 ATPs, o que vai ser, no caso, a energia que esses fungos vão utilizar para a sobrevivência deles. No caso de fungos que são considerados anaeróbios facultativos, a glicose é quebrada primeiro em ácido pirúvico, depois esse ácido pirúvico ele será convertido em etanol. E além do etanol, nós temos também 2 moléculas de CO2 que vão ser liberadas, né? Tem 2 etanóis, mais 2 moléculas de CO2 e somente 4 ATPs mais calor, sendo que 2 desses ATPs vão servir para iniciar a reação de fermentação. Então, o que é que vai acontecer? O saldo positivo é de 2, né? A gente só vai ter 2 ATPs. No caso da eliminação de excretas, a gente vai ter essa eliminação baseada na difusão. Como é que isso acontece, professor? Bom, o fungo vai se alimentar, vai absorver nutrientes, e a partir do processo de excreção, ele vai gerar pequenas bolsas, onde dentro dessas bolsas vão conter resíduos que precisam ser excretados. Essas bolsas, essas vesículas, elas são compostas de membrana plasmática. Então, o que vai acontecer? Elas serão direcionadas para a membrana plasmática do fungo, né, lá próximo da parede celular, e aí vai ocorrer uma associação dessa vesícula com a membrana plasmática da célula. Quando isso acontecer, esses subprodutos, esses resíduos, vão ser liberados para o exterior. Qual é o subresíduo mais comum do processo de fermentativo, por exemplo? O etanol. Ele vai ser liberado a partir desse processo conhecido como difusão, que na verdade é um processo de excreção, né? Ele elimina esses resíduos aí a partir desse aspecto, desse processo, tá? Dentro da imagem, a gente também está vendo uma hifa, e essa hifa, ela mostra algumas áreas presentes, né, alguns componentes presentes dentro, né, da hifa do fungo. Olha lá, eu tenho os septos, que são as divisões entre as células, tenho o complexo golgiense, que é diferente do complexo golgiense dos animais. No caso da gente, existem as cisternas, né, que são várias. No fungo, não. Não existem cisternas separando o complexo golgiense. É uma cisterna única, né? Além disso, a gente também tem a membrana plasmática e o revestimento, né, externo, que é a parede celular. Só que fungo também a gente encontra núcleo,
geralmente haploide, e mitocôndria, que vai realizar o processo de respiração aeróbica, tá? Além disso, a gente também tem vesículas lipídicas, que vão armazenar uma grande quantidade de lipídio, inclusive é por isso que fungo se alimentar de cogumelos, de shiitake, shimeji, de agáricos, que no caso é o champignon, é um alimento altamente calórico, né? Ele tem uma composição muito alta de lipídios, por causa justamente da disposição desses lipídios aí nas hifas, tá? E esses núcleos, claro, eles são, como eu falei, haploides. Quando ocorre a junção das hifas, né, automaticamente ele passa a ser, né, a hifa, na verdade, ela passa a ser uma hifa dicariótica, ela passa a apresentar dois núcleos. E em seguida ocorre a cariogamia, que é a junção dos núcleos, consequentemente a formação, né, de um zigoto que vai originar os esporos, tá? Olha lá, na reprodução eu tenho diferenças. Eu vou falar primeiro da reprodução assexuada e vou diferenciar entre unicelulares e multicelulares. Nos unicelulares, olha aí, eu vejo o brotamento, que é a primeira forma de reprodução nos fungos unicelulares. Quem são esses fungos unicelulares? São fungos conhecidos como leveduras, as chamadas Saccharomyces cerevisiae. Claro que existem outras leveduras diferentes que também se utilizam desse processo reprodutivo, né? E na brotação, o que é que vai acontecer? Simples. Uma célula, ela por mitose, né, irá originar uma outra célula. É só isso, né? Ou seja, uma nova célula irá brotar, mas ela estará agregada à célula anterior, ou seja, a célula mãe. E o que é que vai acontecer? Essa célula ela pode ou não se dividir. Ela pode até se manter, né, associada à célula mãe. E o que é que vai acontecer com relação a isso? Quando ela se mantiver, elas vão construir uma colônia. A colônia também pode ser construída no processo de gemulação. Mas o que na verdade será uma gêmula? Inclusive, existe uma confusão com relação à diferença entre gemulação e brotamento. Brotamento não irá formar a gema. Gemulação irá formar uma estrutura conhecida como gema, que também é proveniente da divisão mitótica. Só que essa gema ela pode permanecer inerte, com uma pequena protuberância associada à célula-mãe, por muito tempo, até que seja necessário que o fungo venha a desenvolver essa célula e formar, na verdade, uma nova célula. E outra, essa célula pode continuar presa novamente à célula-mãe, ou então ela pode se dissociar, construindo uma nova colônia. Essas são as reproduções de fungos unicelulares, né, assexuadas. Agora vamos para fungos multicelulares. Eu tenho o processo de fragmentação, por exemplo. Digamos que você tem um cogumelo. E você pega esse cogumelo e divide ele em diversos pedaços e sai espalhando. Ali você não matou o cogumelo. O que foi que você fez? Você, na verdade, fragmentou esse cogumelo. E provavelmente essas hifas irão se desenvolver, esse micélio irá crescer e depois de um tempo, associado ao substrato, com umidade, com as condições ideais de pH e tudo mais, ele irá desenvolver novos cogumelos, né? Isso acontece muito com os fungos multicelulares. Outro processo também é a esporulação, onde a gente vai ver isso muito comum nos fungos terrestres, né, que vão formar os chamados esporos. Esses esporos eles podem vir somente a partir da divisão celular, sem que haja fecundação, né? Ocorre o processo de geração desses esporos e aí a disseminação logo em seguida com auxílio de diversas mecânicas. Nesse caso, a gente está mostrando a dispersão dos fungos por meio aquático, né, que é feita aí com a ajuda de esporos que vão possuir os flagelos. Quando o esporo possui o flagelo, ele é conhecido como zoósporo, tá? Porque vai possuir o flagelo e, na verdade, será uma estrutura móvel. É assim que ele consegue se deslocar dentro da água, né, e contaminar outros organismos. Por quê? Eu estou falando sobre contaminação. Porque a maioria dos fungos que desenvolvem esses zoósporos são fungos aquáticos e são fungos quitridiomicetos, fungos que geralmente vão trazer infecções para organismos aquáticos, como é o caso dos peixes. Eles vão parasitar peixes. E aí, o que é que vai acontecer? Se esse zoósporo encontra lá num peixe a área normal para o desenvolvimento dele, ele vai germinar e vai originar, claro, um novo fungo, um novo micélio. Claro que não vai brotar, né, um cogumelo, mas ele vai irradiar lá pela estrutura das escamas do peixe e vai se alimentar daquela queratina. Olha a diferença, queratina, não é quitina. Quitina é açúcar, queratina é proteína, tá? E aí a gente irá originar novos esporângios
que no caso, eles virão a partir de mitoses. Pessoal, eu vou dar por finalizada essa aula aqui, tá? E na próxima aula, a gente dá continuidade ao reino fungi. Beleza? Muito obrigado, valeu, até mais.